Como a gente se conheceu. A gente se conheceu num site do Yahoo Resposta e a gente respondia as perguntas na categoria de música. E eu já ficava de olho nele, mas ele tinha um relacionamento na época. E aí eu só olhava e falava assim: nossa, que moço bonito. Pena que ele é São Paulino. Não, então, porque no Yahoo lá tem um perfilzinho, assim, onde você coloca foto, onde você tem mais ou menos os interesses que você tem, o tipo de música. Então lá dava pra gente saber, assim, o tipo de música que cada um ouvia, o que que a gente, o que que a gente fazia, mais ou menos, assim. E pelas respostas que a gente dava, porque a gente tinha, assim, o que a gente respondia era aquelas perguntas, que música que é? Alguma coisa assim. E dava qualquer onomatopeia pra, pra, pra perguntar sobre a música, assim. Então, aí, desde palavra que a pessoa não soubesse, até o ritmo que a pessoa fazia com a boca lá, assim, a gente tentava adivinhar. E geralmente a gente adivinhava, assim. É. A gente até ia bem próximo, assim. E aí, que nem ela falou, ela já teve interesse lá, olhou a fotinho e tal. Eu não olhava muito essas coisas. Mas ela foi olhar lá e tal, teve um interesse. Mas eu tinha um relacionamento na época. E eu ficava bastante por lá, porque eu trabalhava à noite. E era bem complicado. Ela tinha um horário complicado porque ela fazia faculdade e trabalhava até a meia-noite, não era isso? Não, trabalhava de dia e voltava da E voltava da faculdade faculdade às à noite, 11h30, por aí. E aí era depois desse horário que a gente que a gente acabava conversava, que se você chegava, encontrava. ficava rapidinho É, ali. Mas assim, a princípio, quando eu conheci a Guta, a gente a gente eu tinha um outro relacionamento. Então a gente não se relacionava assim. era só amizade Era só mesmo. amizade. A gente basicamente a gente tinha só uma amizade. E aí de repente o meu relacionamento terminou e a gente não conversou a respeito disso que acabou meu relacionamento, enfim, mas acabou e passou a coisa. Um tempo depois, a, a- Eu achei, eu achei ele no Facebook. E aí eu adicionei ele, mas ainda assim era só amizade. Eu só falei assim, nossa, um moço bonito. é, mas e assim, a gente se achou lá e a gente conversava um pouquinho, conversávamos, sei lá, bobagens assim, e eu tenho ainda a mania de postar vídeo de música que eu gosto, né? Eu acho que todo mundo faz isso no Facebook, mas na época eu postava. E aí eu comecei a postar assim, junto com uma amiga, né? Junto com uma amiga que postava assim e marcava a amiga nos vídeos, né? E eu ia lá e E curtia. a Guta ia lá e curtia. E isso, assim, sempre colocava. E aí eu comecei a postar assim, ah lá, Lizinha, tal música. E aí a Guta ia lá e curtia e comentava da música, assim, ah, eu gosto de tal música. E aí eu comecei a postar uns vídeos pra Guta e ela voltou pra mim. E essa amiga começou a Ficava só falar, de olho. tava de olho lá e falou assim, Fefe, essa, Essa japonesa essa tá afim de japonesa tá de você. olho em você aí, meu. E eu, é nada, Lisa, minha amiga só. E ela, não, tá de olho sim, meu. Aí eu falei, nada, tá nada, só minha amiga só. E aí ela, um dia, aí eu falei pra ele assim, beleza, Lisa, então qualquer dia eu vou chamar ela pra gente tomar uma cerveja, sei lá, pra gente sair. E aí a gente vê o que que dá. E eu trabalhava numa locadora. E uma vez teve uma ação de marketing que eles davam jogos americanos. E tinha um jogo americano do Monty Python e um do The Doors. E Dos a... filmes, né? Isso, Na realidade era um jogo americano do Flying Circus. era.
não E era do isso? filme do The Doors. E do Flying Circus, que é aquele box do Monty Python. E do The Doors, o filme com o Val Kilmer. E E aí, aí eu falei, olha, peguei esses daqui pra você. e aí eu falei, beleza, vamos. Assim, aí a Lisa falou, ah lá, Fefe, aproveita aí. Eu falei, não, vou falar, peraí. Aí quando eu fui falar pra ela me entregar, ela falou, ah, eu te mando pelo correio. Me passa seu Me endereço. passei o endereço aí. Aí eu falei, não, meu, vamos se encontrar, a gente vai tomar cerveja, sei lá. E aí a Lisa, né, não paga Ele cerveja. nunca paga as Aí eu cervejas que falei, ele não, pago, vou promete. pagar, sim. Aí a gente marcou, e aí a gente ficou combinando, meu, vamos, tal. E ia estrear o E ia Capitão estrear América. o Capitão América. E aí a gente falou, eu meio que, né, eu gosto de super-herói, mas eu não queria muito ver o Capitão América. Mas era a oportunidade Mas era a mais oportunidade próxima. mais próxima que a gente tinha. E aí a gente falou, beleza, vamos. Aí a gente foi no Capitão América. E, E aí a gente marcou de se e aí a encontrar gente no marcou de se Eldorado. encontrar no Eldorado, que era o cinema que tinha lá, o cinema aqui, o Eldorado é bom. E a gente marcou de ir se encontrar no Eldorado, que era um shopping bacana também pra isso. E aí marcou de se encontrar no Starbucks que tinha lá em cima. E aí eu cheguei um pouco antes, tava tomando café, e aí fiquei esperando ela. Quando ela chegou, e aí existe uma divergência a respeito da situação, Ele me mas agarrou. quando ela chegou, ela me agarrou, né? É. Isso aí. Não, você me agarrou. Você me agarrou. Aí beleza, me agarrou antes de a gente ir pro filme. E aí a gente foi ver o filme, viu o filme e tudo. E aí a gente falou, vamos tomar uma cerveja pra eu pagar a cerveja, né? E aí a gente foi no Republic, que é um pub que tem ali em Pinheiros, na Vila Madalena. E aí a gente tomou, acho que 125 mil cervejas. Não, foram 12. Eram dois baldinhos. Eram de 2 seis. baldinhos. Então, mas não ganhamos 2 cervejas, foram 14. 14 cervejas. 14 cervejas. E aí a gente foi e tal, e aí a gente começou a conversar. Moral da história, desde esse dia a gente tá junto.